O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pode ser preso de acordo com os argumentos usados por ele mesmo em uma decisão. Nesse vídeo você vai ver a explicação para isso e eu também vou mostrar 3 declarações feitas nesse domingo que provam o quanto o governo Lula é dissimulado. Vem comigo. Se você me permite, eu vou começar esse vídeo contando uma breve historinha. No dia 4 de janeiro de 2023, quando Lula havia acabado de assumir a presidência da República no atual mandato, foi ao ar na TV Brasil, canal que é do próprio governo, uma matéria que mostrava o discurso de Paulo Pimenta ao assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, um cargo que fez dele, obviamente, o responsável pela comunicação da presidência. O novo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, defendeu em seu discurso de posse a liberdade para que jornalistas exerçam a profissão, exaltou o papel da imprensa e se comprometeu com o combate às fake news. Grave isso. Liberdade para que jornalistas exerçam a profissão. E para não abrir margem para o argumento de que a jornalista teria colocado palavras na boca do ministro, eu trago aqui as palavras dele mesmo. No governo do presidente Lula, não haverá muros nem cercadinhos. Não haverá ofensas ou ameaças. Os jornalistas terão toda a liberdade para exercerem a sua atividade. Aliás, eu vou fazer ainda melhor. Para não abrir margem para o argumento de que essas palavras são do responsável pela comunicação da presidência, mas não do Lula, eu trago palavras do próprio Lula meses mais tarde, em setembro de 2023. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Bom, ficou claro, né? O governo Lula defende convictamente a liberdade de imprensa. Mas isso era quando Lula e a imprensa ainda estavam em lua de mel, após os longos anos em que ambos lutaram incansavelmente para desmoralizar Bolsonaro. Só que aí na semana passada, Lula anunciou a retomada dos investimentos do governo federal na refinaria Abreu e Lima, em um discurso muito polêmico, por sinal, que eu mostrei no vídeo de sexta aqui do canal. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Diante da situação, e depois da lua de mel ter acabado e a relação ter até dado uma esfriada, a imprensa resolveu relembrar os escândalos passados envolvendo a Abreu e Lima e os governos petistas. O governo Lula não gostou. Onde é que já se viu relembrar os casos de corrupção nos quais eu já estive envolvido? E aí, toda aquela liberdade para que os jornalistas exerçam a profissão, defendida no ano passado, se desintegrou até que não restasse mais nem o pó. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, fez uma publicação no início da manhã desse domingo, dizendo que a grande mídia corporativa era contra a soberania do Brasil na retomada do controle de sua política energética, e dizendo também que era uma tentativa de blindar o fracasso das privatizações. Mais um que ignora completamente a realidade. Mais um que ignora completamente os dados, que, como eu já mostrei na semana passada aqui no canal, mostram o prejuízo de 3,2 bilhões de reais das estatais em 2023, o primeiro ano do atual governo Lula. Também a sequência dos prejuízos durante o governo Dilma e, em contrapartida, a sequência de superávites durante o governo Bolsonaro. É mais um que não se importa com o fato desses prejuízos nos governos petistas cair na conta do cidadão brasileiro. É mais um que prefere ter nas mãos o poder de controlar essas estatais, mesmo que o povo brasileiro esteja sendo prejudicado. Mas, voltando à publicação, ele ainda acusou esses jornais de serem porta-vozes do grande capital financeiro e especulativo que lucra com governos e estados fracos. O perfil oficial do PT também fez publicação, acusando a Globo de querer manter a dependência externa ao criticar Lula. Mas a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, ainda foi além. Atacou diretamente a Folha de São Paulo, o jornal O Globo e o Estadão, resumindo suas acusações com a frase: é uma longa trajetória de entreguismo e subserviência a interesses estrangeiros. É o que explica seus editoriais raivosos. A defesa da liberdade de imprensa é apenas quando essa imprensa se posiciona a favor do PT. Aliás, antes fosse apenas em relação a isso que o PT construísse narrativas para disfarçar a sua defesa única e exclusivamente dos próprios interesses. Bom, vamos agora ao assunto Alexandre de Moraes, que é o ponto-chave desse vídeo. Na semana passada, após a autorização do ministro Moraes,
Moraes, a Polícia Federal realizou busca e apreensão na casa do deputado Carlos Jordi, o líder da oposição ao governo na Câmara. Só que o texto dessa decisão de Moraes, unido aos argumentos que ele já vem utilizando recentemente e também a imagens dele alguns anos atrás, cria um cenário em que ele pode ir para a prisão de acordo com os próprios parâmetros. Na semana passada, justamente no dia dessa busca e apreensão na casa do Jordi, eu participei do Hora Notícia mais uma vez e lá eu expliquei essa situação. Olha, eu vou ser bem franco. Se eu estivesse em um país onde há o mínimo de decência, eu diria que investigação não há problema nenhum. Se eu estivesse em um país onde há o mínimo de decência, eu diria que se investigue e se a pessoa cometeu algo de errado, que pague por isso. Até porque eu sempre critiquei as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal de anulação de condenações, as decisões de obstrução de investigações, como o Gilmar Mendes fez recentemente, obstruindo a investigação que mirava um assessor do presidente da Câmara, Arthur Lira, ordenou também a destruição de provas. Mas tudo isso eu diria se eu estivesse em um país onde há o mínimo de decência, o que no caso do Brasil de hoje não é a nossa realidade. Tem muita coisa errada nessa questão aí do Carlos Jordi, só que a questão do deputado Carlos Jordi é apenas a ponta do iceberg, até porque o Carlos Jordi, como deputado federal, uma pessoa que tem uma estrutura jurídica, que tem condições de se defender, mas nós temos muitas pessoas presas politicamente que não têm essas condições, como muitas pessoas que estiveram presentes lá no 8 de janeiro, que estão presas mesmo sem ter praticado vandalismo de fato. Se nós começarmos a analisar aqui, começando pelo próprio texto da decisão do Moraes que autorizou essa busca e apreensão. Ele cita nessa decisão que a democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain e Adolf Hitler. Quem toma uma decisão jurídica no Brasil, tomando como base o que aconteceu décadas atrás em outro país, que não tem nada a ver com o nosso. Ele diz ainda nessa decisão que absolutamente todos serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à democracia, ao Estado de Direito e às instituições, inclusive pela dolosa conivência por ação ou omissão. E ainda continua. Olha, se todos devem ser responsabilizados por omissão, ele sabia que haveria esse protesto. O ministro Flávio Dino também sabia que haveria esse protesto. Nos documentários, por exemplo, o documentário da Globo News, o documentário da Folha de São Paulo, eles afirmam que eles sabiam do protesto que aconteceria em Brasília no dia 8. O ministro Flávio Dino fala no documentário da Folha de São Paulo que ele ligou para o governador do Distrito Federal e que ele avisou que tinha uma história de protesto no dia 8 em Brasília. Ele tinha uma noção aproximada do número de manifestantes que estariam ali. O secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal falou que todas as áreas de inteligência já haviam identificado que haveria um protesto com chances de ser mais violento do que os demais e afirmou que o Supremo Tribunal Federal se preparou em função dessa informação. Então, eles sabiam, mas eles se excluem dessa punição, dessa responsabilização pela omissão. E ainda, nesses documentários, o ministro Alexandre de Moraes, também nas entrevistas que ele fez na semana passada, semana retrasada, se eu não me engano, ele fala em que todos serão responsabilizados, mas ele inclui os incitadores. E esse é um termo que abre margem para simplesmente prender qualquer pessoa. Porque eu nunca estive em um desses protestos em frente aos quartéis, não estive em Brasília no 8 de janeiro, mas se em algum momento da minha vida eu falei que o povo deveria ir para a rua protestar contra o governo, eu posso ser enquadrado, nesse caso aí, de incitadores. O que, em um país onde há o mínimo de decência, não aconteceria, mas na realidade do Brasil de hoje, não sei se isso não pode acontecer. Mas a coisa continua muito errada quando nós partimos para o caso do Carlos Jordi em si. Eu não estou aqui para defender ele especificamente, eu estou aqui para defender a justiça, que por mais que possa parecer incoerente, possa parecer redundante essa frase, mas estou aqui defendendo uma justiça justa no Brasil. Matéria do dia 1, por exemplo, fala que o envolvimento do Carlos Jordi é uma forte ligação do parlamentar com Carlos Victor de Carvalho, que é identificado pela Polícia Federal como uma liderança de extrema-direita. E aí eu pergunto, primeiro, não concordo com o termo extrema-direita, porque é um rótulo que a esquerda colocou em todos aqueles que são não de esquerda no Brasil para desmoralizá-los. Mas, ser liderança de extrema-direita ou de qualquer ideologia é um crime? Aí a matéria continua. O envolvimento dele, o Carlos Victor, que é essa liderança de extrema-direita, ele era responsável por administrar mais de 15 grupos de WhatsApp com temáticas extremistas. Administrar grupos de WhatsApp é crime?
Continua. Organizou eventos antidemocráticos na cidade de Campos dos Goytacazes. Ok, pode ter organizado protestos, os protestos podem ter sido nas ruas. Agora, protestar na rua é crime. Até onde eu saiba, os crimes que aconteceram foram lá em Brasília, no 8 de janeiro. E como o procurador Marcelo Rocha Monteiro esclareceu muito bem aqui no programa que eu participei na semana passada, ele falou que, primeiro, não pode ser feita essa acusação em massa, em multidão, como tem sido feito, e ele trouxe um exemplo perfeito de um estádio de futebol. Acontece um homicídio durante um jogo no estádio de futebol, se tem 55 mil pessoas no estádio, 55 mil vão ser responsabilizados pelo homicídio? Isso não tem cabimento. Então é preciso individualizar a conduta dessas pessoas. E segundo, o crime cometido em Brasília foi de dano ao patrimônio público. E como o procurador Marcelo esclareceu, a pena é de 6 meses a 3 anos. E se é réu primário, pena mínima, 6 meses nem vai preso no Brasil. Então, o envolvimento do Carlos Jordi, segundo o que foi noticiado, não tem absolutamente envolvimento com crime nenhum. Absolutamente nenhum crime. E, pior, se o envolvimento de Carlos Jordi com o cidadão que organizou protestos na rua, se isso for ligado a algum crime de alguma maneira, eu peço até se a produção puder colocar aqui um trecho de vídeo que eu mandei antes do início do programa, em que mostra Alexandre de Moraes, em 2016, em um protesto de rua, na época em que ele ainda não defendia o PT, na época em que ele chamava o PT de governo corrupto, que ele falava que o PT havia desviado bilhões, na época em que Geraldo Alckmin, que também aparece no vídeo, na época em que Geraldo Alckmin falava que Lula queria voltar à cena do crime. Eles apareciam em protestos na rua, protestos que eram anti-PT, que pediam a saída do governo do PT. Se participar de protestos na rua hoje pedindo a saída do atual governo é crime contra o Estado Democrático de Direito, ótimo, Alexandre de Moraes cometeu o crime contra o Estado Democrático de Direito em 2016, pois também estava presente na rua, na Paulista, protestando contra o governo do PT e pedindo a saída do governo do PT. Inclusive, Paulo, eu achei curioso as imagens ali aparecendo e fiquei tentando fazer a conexão, e agora sim, né? E chama a atenção porque essas imagens, né, mostram ele ali. Ele já foi da Secretaria de Segurança Pública, né, na época de Alckmin. Temos figuras ali como Aécio Neves, tem também João Dória. Esse aí foi do movimento nas ruas, não é isso? Exatamente. Para quem quiser assistir esse vídeo completo, ele tem, se não me engano, 2 minutos e pouco, o nome do vídeo é Alckmin e Alexandre de Moraes em protesto fora Dilma na Avenida Paulista. O nome do canal é Sam Puncher. Alexandre de Moraes estava presente. Então, se quem esteve em qualquer protesto na rua, em frente aos quartéis, seja onde for, cometeu crime contra o Estado Democrático de Direito, ele também cometeu. Da mesma forma que se quem esteve em Brasília no dia 8 de janeiro, mas não quebrou nenhuma vidraça, não quebrou nenhum móvel, está sendo condenado também, Alexandre de Moraes também deveria ter sido condenado pelo protesto lá em 2016, em que ele esteve presente. Aqui no canto dessa tela aparecerão agora recomendações de vídeos anteriores aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenha o feito. E também, se você quiser receber conteúdos novos, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube mostrará a você esses vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.